Vamos abrir nossas Bíblias em Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3. E nós estaremos fazendo a leitura da palavra do Senhor a partir do versículo 1. Filipenses capítulo 3, versículo 1. Epístola do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 3. Obrigado. A partir do versículo 1, o Senhor nos diz assim: Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta, e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Porque nós é que somos a circuncisão. Nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Porque fui circuncidado ao 8º dia, sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, sou hebreu de hebreus e quanto à lei, um fariseu. Contudo, quanto ao zelo que há na lei, um perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isso eu considerei perda por causa de Cristo. Sim, é verdade, eu considerei tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo Jesus. Justiça de Deus baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para, de algum modo, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Amém? Deus possa propor a sua palavra ao nosso coração. Nós vamos orar um pouco mais e a partir de então vamos passar a refletir com base nesse texto que nós acabamos de ler. Amém? Vamos orar? Senhor, nós agradecemos pela bela manhã que o Senhor nos concede hoje. Nós agradecemos pela oportunidade que temos de subir até a tua casa. Muito obrigado. Obrigado pelos que aqui se encontram. Obrigado por aqueles que nos acompanham através da internet. Que o Senhor possa da mesma forma abençoá-los no nome de Jesus. Assim que nós oramos e te agradecemos. Amém. Então, muito bem, irmãos, nós vamos dar continuidade à nossa série na Epístola do apóstolo Paulo aos Filipenses. Os irmãos sabem que por ocasião da pandemia nós pensamos um tema mais genérico para abordar a carta, que seria as circunstâncias não ditam as regras. E à medida que nós vamos avançando em nosso estudo nessa epístola tão poderosa, nós vamos aplicando alguns temas que são mais específicos aos textos que estamos estudando. Hoje, por exemplo, eu pensei no seguinte subtema: quando a contramão é, na verdade, o caminho correto. E eu vou explicar para vocês por que foi que Deus me propôs ao coração esse subtema: quando a contramão parece o caminho certo ou se torna o caminho certo. Nós acabamos de ler acerca de um homem que, do ponto de vista do intelecto humano, seria o mais festejado do seu contexto histórico, aquele que estava cotado para ocupar qualquer cargo público, ganhar muito dinheiro, ter uma vida regalada sobre a face da terra. E esse homem, por conta da compreensão que obteve da cruz ensanguentada de Cristo Jesus, ele abre mão de tudo isso e passa a ser um proscrito, passa a ser um marginalizado no que diz respeito ao contexto histórico no qual ele se encontrava. Portanto, do ponto de vista humano, a decisão que Paulo tomou de amar a Cristo sobre todas as coisas seria se colocar na contramão da sua cultura, na contramão da sua história. Mas nós haveremos de observar, se Deus assim nos permitir, à luz das Escrituras, que enquanto as pessoas acreditavam que Paulo havia tomado a contramão da história, na verdade o apóstolo Paulo havia encontrado o mais belo e glorioso caminho que qualquer ser humano pode encontrar. E este é um ponto profundamente bíblico, são palavras do próprio Cristo. Aquele que pensa que perde a sua vida, na verdade está ganhando-a, não é verdade? Portanto, o texto nos diz assim: quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta, e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas.
Portanto, o contexto para essa palavra quanto que Paulo usa no princípio do versículo 1 é o seguinte: os irmãos sabem que na porção final do capítulo 1, Paulo havia atacado de uma maneira poderosa a questão da unidade que deve ser inerente ao corpo de Cristo, o que perfaz a igreja. Paulo ele aborda a unidade a princípio de uma perspectiva mais orgânica. Ele fala da maneira com que nós devemos nos organizar enquanto igreja, e depois ele aponta para qual seria a direção da igreja enquanto um corpo coeso, enquanto um corpo unido, no que diz respeito à luta contra os adversários da fé. E uma vez que Paulo nos ensina isso, ele nos oferece 3 exemplos. O primeiro deles, o mais importante de todos, que seria o exemplo de humildade e abnegação que nós encontramos em Cristo Jesus, do verso 5 até o verso 11 do capítulo 2. E uma vez que Paulo nos dá o exemplo de Cristo, de humildade, aquele que abriu mão do trono da sua glória, qual se encontrava entronizado entre os querubins, à direita do Deus Todo-Poderoso, e veio até esse torrão chamado planeta Terra, para nos salvar, nos dando esse exemplo máximo de humildade. Após esse exemplo, ele passa a nos explicar o exemplo de 2 grandes outros homens, que por serem servos de Cristo, apaixonados pelo Evangelho, também se tornaram grandes exemplos. No primeiro momento, Timóteo, e no segundo momento, Epafrodito. Portanto, no princípio desse versículo 1 do capítulo 3, Paulo pede para nós observarmos o exemplo destes homens, a princípio do Senhor Jesus, Deus Todo-Poderoso, e depois dos seus 2 servos, Timóteo e Epafrodito. E Paulo diz que nós devemos olhar para o comportamento desses 3 homens, Jesus enquanto Deus e os seus 2 servos, e encontrar neles o parâmetro de felicidade que nós precisamos para a nossa vida. Portanto, é isso que Paulo quer nos dizer quando no versículo 1, no princípio do capítulo 3, ele diz: quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. Proponham o seu coração, de fato, nestas questões que mais glorificam a Deus, e encontrem satisfação para suas vidas no Senhor Jesus e no legado deixado pelos seus servos. E uma vez que Paulo nos exorta à alegria, a epístola de Paulo aos Filipenses é a epístola da alegria, é a epístola que nos convida a estarmos felizes apesar das circunstâncias. Por todo o texto nós sempre estaremos observando esse ponto levantado pelo apóstolo Paulo. Ele se encontra preso injustamente, mas ele é feliz com isso. Ele sabe que a igreja de Filipos se encontra preocupada com a saúde e com a segurança dele, mas ele pede para a igreja se alegrar com isso. Jesus abre mão do séquito da sua glória para tabernacular em nosso meio, mas Jesus é o homem mais feliz de todo o universo. Os servos do Senhor sofrem por amarem a ele e a sua mensagem, mas são os homens mais felizes da face da terra. Então Paulo está sempre nos convidando a isso. As circunstâncias cooperam para nos fazerem felizes, mas apesar das circunstâncias, nós somos as pessoas mais felizes da terra. E uma vez que ele nos lembra isso, ele avança no versículo 1 e agora passa a tratar do ponto que ele gostaria de atacar no capítulo 3, que seria a luta contra os falsos mestres, contra os falsos obreiros, que mesmo no seio da igreja prestavam desserviço ao corpo de Cristo. Portanto, ele diz: a mim não me desgosta, e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Paulo, seguramente, enquanto estava na igreja de Filipos, havia de viva voz alertado os irmãos acerca dos falsos mestres, que mesmo nesse momento, enquanto a igreja dava os seus primeiros passos, já estavam ali envolvidos no corpo de Cristo, que é a igreja. Nós observamos no capítulo 1 que Paulo também já havia alertado os irmãos contra os falsos mestres. Ele diz no versículo 28 do capítulo 1: e nada estáis intimidados pelos adversários, pelos que se levantam contra nós, pois o que para eles é prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus. Portanto, tanto pessoalmente, quanto na própria carta, no próprio corpo do texto, Paulo já havia tratado a respeito dos falsos mestres. E quem sabe, pela brevidade do documento, não querendo soar repetitivo, ele de certa forma pede essas escusas, essas desculpas à igreja. Irmãos, eu não quero soar repetitivo, mas ao mesmo tempo eu me alegro em repetir um ponto que vai ser para a saúde espiritual de vocês, porque vai fixar melhor na mente de vocês. E qual seria, portanto, esse ponto? Tenham cuidado com os falsos obreiros, tenham cuidado com os ministros da iniquidade.
E a partir de então, Paulo começa a nos falar quais seriam as nuances, as características desses homens. Portanto, ele diz no versículo 2: acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Entenda que no contexto das Sagradas Escrituras, tanto das Escrituras hebraicas quanto das Escrituras gregas, tanto no Antigo Testamento como no Novo, quando alguém queria reiterar uma verdade, algo indiscutível, inalienável, inegociável, ele sempre repetia por algumas vezes. Por exemplo, lembre dos discursos de Jesus: em verdade vos digo. Jesus queria reiterar, Jesus queria tornar enfático aquilo que ele queria dizer. É o que basicamente nós encontramos aqui: acautelai-vos, acautelai-vos, acautelai-vos. Vocês conseguem perceber como isso é importante? Paulo está dizendo: em alto e bom som, tenham cuidado, estejam alertas, fiquem vigilantes. Com o quê? Com os falsos obreiros, com os maus obreiros, que Paulo a princípio chama de cães. Chamar alguém de cão, nesse contexto histórico, era chamar a pessoa daquilo que de mais vil e abjeto havia no momento. Um cachorro que vivia perambulando pelas ruas de Jerusalém, ou de qualquer outra cidade daquele contexto, era o ser mais vil para o judeu. Portanto, quando alguém queria chamar algum outro de um termo pejorativo, o chamava de cão. É justamente o que Paulo faz aqui. Os maus obreiros, eles prestavam um desserviço tão grande à igreja, que Paulo os amealha, os iguala a verdadeiros cães. Paulo diz: tenham cuidado com esses homens vis, com esses homens desprezíveis, com esses homens que são a verdadeira escória da sociedade. Acautelai-vos com eles, acautelai-vos da falsa circuncisão. Porque Paulo, num terceiro momento, lhe chama de falsa circuncisão? Porque aparentemente esses homens haviam saído do judaísmo e haviam ingressado no cristianismo. Contudo, para esses homens, a mensagem da cruz de Cristo não era suficiente. Eles queriam agregar valores da lei de Moisés à doutrina da justificação pela fé. Por exemplo, eles queriam que as pessoas continuassem guardando os sábados, eles queriam que as pessoas continuassem participando dos ajuntamentos solenes, eles queriam que as pessoas continuassem com as dietas que haviam sido impostas pela lei de Moisés. E por que isso seria tão danoso para a igreja? Porque quando nós somamos a cruz de Cristo qualquer uma outra coisa, em outras palavras, nós estamos dizendo que o sacrifício de Cristo não é suficiente. Se Jesus morreu por mim na cruz e eu ainda tenho que guardar o sábado, Jesus não é suficiente, eu tenho que guardar o sábado. Se Jesus morreu por mim na cruz e 3 vezes ao ano eu tenho que ir a Jerusalém para sacrificar junto com os meus irmãos judeus, Jesus não é suficiente. Junto ao sacrifício dele eu preciso somar outras coisas para que haja eficácia no sacrifício. Os irmãos entendem isso? Quando Paulo escreve aos Gálatas, ele diz que ele não compactua com essa falsa doutrina nem mesmo por uma hora. Por quê? Porque se Paulo cedesse à pressão desses recém-convertidos do judaísmo, que de tão apaixonados à doutrina de Moisés queriam introduzi-la no seio do cristianismo, Paulo diz que nós estaríamos em verdadeiros guetos. Nós não seríamos livres em Cristo, mas estaríamos ainda acorrentados, algemados aos velhos doutrinamentos da lei de Moisés, que foram aperfeiçoados em Cristo. Qual é o cerne da doutrina da justificação pela fé? A graça, apesar de ser imerecida, é suficiente. Se você tem Cristo, você tem todas as coisas, porque em Cristo Jesus habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Se nós temos Jesus, nós temos tudo e todas as coisas. Portanto, Paulo diz que esses homens, querendo privilegiar a circuncisão, na verdade se tornaram uma falsa circuncisão. E aí ele faz um trocadilho, que isso é perceptível na língua em que o Novo Testamento foi escrito. Quando ele diz no final do versículo 2, acautelai-vos da falsa circuncisão, e depois diz no versículo 3, porque nós é que somos a circuncisão, Paulo está usando 2 palavras que são muito parecidas, peritome e epitome. Um trocadilho com 2 palavras na língua em que o Novo Testamento foi escrito, para provar que aqueles que achavam que estavam certos, na verdade, estavam errados. Eles tinham aparência de que estavam certos, mas estavam equivocados. E ele diz: nós, mesmo sendo gentios,
e não tendo aquela aliança exterior que era a circuncisão, na verdade nós é que somos os filhos de Deus. Nós. Por quê? Ora, isso é Romanos capítulo 2, versículo 28 e 29. Porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão a que é somente na carne, mas judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão é aquela que é no coração. Em Romanos capítulo 2, Paulo está atacando a falsa circuncisão. Ele diz: vocês acham que só porque vocês têm esse sinal exterior, só porque o prepúcio de vocês foi retirado, que vocês têm aliança com Deus? Coisa nenhuma, isso é um sinal exterior, que servia à época do Antigo Testamento, quando não havia ainda uma nova aliança. Uma vez que Cristo veio, essa aliança não é mais exterior. Vocês não têm mais que provar por meio da mutilação do corpo de vocês que estão unidos a Deus. Basta acreditar em Jesus, porque a verdadeira circuncisão agora ocorre no coração do homem. É por isso que o muro que nos separava dos judeus caiu por terra. Em Cristo Jesus nós somos uma família, nós somos um único povo, construídos, edificados sobre o fundamento dos apóstolos. Logo, é com base nisso que Paulo diz que nós é que somos a circuncisão. Nós que adoramos a Deus, em primeiro lugar, no Espírito, ou seja, que adoramos a Deus apesar das circunstâncias culturais. Adorar a Deus em espírito significa dizer que você tem um relacionamento tão íntimo com Ele, que pouco importa se na sua cultura você tem que usar saia ou se você pode usar calça também. Deus vai te amar e se relacionar com você da mesma forma. Pouco importa se na sua cultura você pode usar brinco ou não usar brinco, usar algum cosmético ou não usar esse cosmético. É bem aquela indagação da mulher samaritana. E agora, Senhor, quem está com a razão? Qual o local correto, a forma cultural correta de te adorar? João capítulo 4. Lá em Samaria, no Monte Gerizim, ou em Jerusalém? Em Sião, no Monte Ebal. E Jesus olha assim para a mulher samaritana, que faz uma pergunta plenamente cultural e diz: Deus é Espírito. E importa que os seus verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. Nós adoramos a Deus em espírito, apesar de sermos brasileiros, usando esse formato cultural que nós temos. Os nossos irmãos indígenas estão nus agora. Se Jesus arrebatar a igreja, eles vão para o céu da forma como estão. O ponto é esse. Os nossos irmãos que vivem no Oriente, onde os homens e mulheres usam vestidos, vão para o céu. O escocês que está de saia com kilt, quem joga futebol, quem toma banho no mar, quem vai com a família ver um filme, irmãos, tudo isso é cultura. É bem verdade que nós precisamos fugir da aparência do mal. O Espírito Santo habita em nós, nós somos a vitrine do céu, mas a cultura é nossa. Eu entendo que todas as áreas afetadas pelo ser humano caíram quando o primeiro homem caiu. Tudo foi contaminado pelo pecado. Mas a grande beleza de ser habitado pelo Espírito Santo é que do meio da escuridão a gente consegue pensar o que é luz. Os irmãos entendem isso? Deus é Espírito. Nós adoramos a Deus em Espírito. Nós só nos gloriamos em Cristo Jesus. Nós não nos gloriamos em qualquer uma outra coisa. A gente entende o que é depravação total do homem, o que é chamada eficaz, o que é graça irresistível, o que é nascer de novo, ser nova criatura. Nós entendemos isso. Não é o poder do meu intelecto, não é a força do meu braço, não é o dinheiro que eu tenho na minha conta bancária, é Jesus. É por isso que em dado momento Paulo diz: eu resolvi gloriar-me apenas em Cristo e nele crucificado. Por quê? Porque se comparado a tudo mais, Jesus de longe é o que nós temos de mais importante. Portanto, se você quer se gloriar em qualquer coisa, glorie-se na cruz de Cristo, porque foi por meio da cruz de Cristo que você tem tudo isso, o que perfaz a sua vida e que se soma para ser quem você é. Então, a família que você tem é por causa da cruz, os filhos que você tem são por causa da cruz, o que você come, bebe, veste, onde você mora, com quem você se relaciona, tudo é produto da cruz. Tudo. E, portanto, nós não confiamos na carne. O que Paulo quer dizer quando ele diz que não confia na carne? Paulo quer dizer, irmãos, que ele não se apega às prerrogativas humanas. Paulo diz: eu não me glorio no meu sobrenome, ou nos círculos badalados que eu frequento, ou no ano do veículo que eu uso, ou no valor da casa na qual eu habito. Pelo contrário, eu não confio em aspectos humanos, porque tudo isso é fugaz, é transitório, é passageiro. É como neblina que, assim que o sol aquece, cedo se esvai.
Porque os opositores de Paulo confiavam na carne. Eles diziam, à luz de Gálatas, que Paulo pregava um evangelho diluído, um evangelho ameno. Paulo pregava amenidades, é por isso que ele era tão festejado. E em segundo lugar, Paulo não era de fato um apóstolo tal qual os 12, que a princípio Jesus havia escolhidos. E dentre esses dois pontos que eram os principais que os judaizantes, judeus recém-convertidos do judaísmo ao cristianismo, usavam para atacar o apóstolo Paulo, haviam outras coisas. Por exemplo, eles diziam, ele não foi circuncidado ao 8º dia, ele nem mesmo é um israelita, ele nem mesmo pertence à família de Abraão, ele nem mesmo foi criado pelo rigor da lei. Eles procuravam atacar Paulo de todas as formas, assim como acontece conosco hoje. Os inimigos da cruz de Cristo se levantam, eles procuram brechas em nossas vidas, eles não encontram essas brechas para poder nos atacar, desacreditar o nosso ministério, aquilo que o Senhor Jesus nos confiou. Então eles começam a elaborar, mas ele não tem um vocabulário rebuscado, mas ele não frequentou os melhores seminários, mas ele não abraça a nossa amada teologia tal, mas ele não prega em determinado evento, e isso vai se arrastar até Jesus voltar, irmãos. É por isso que nós precisamos encontrar satisfação não no próximo, mas em Cristo. O reino dos céus não é uma competição, irmãos. O reino dos céus é um punhado de mendigos que encontraram um pouco de comida e estão querendo compartilhar com outros que ainda não encontraram. E nessa luta não há nem melhor nem pior, nós somos todos iguais. Agora, Deus confere alguns dons a um e outros dons a outros, e tudo isso para a glória do nome dEle. E nós precisamos nos adequar àquilo que Cristo nos confiou. Então Paulo diz assim, se eles querem confiar na carne, que eles confiem na carne. Eu poderia confiar na carne, versículo 4, eu poderia. Se eles pensam que pode se jactar, se ufanar, se orgulhar pelas prerrogativas humanas, pelo currículo, eu quero dizer que eu ainda mais. Aí agora Paulo vai trazer para a gente o seu currículo. Para quê? Para se orgulhar? Absolutamente. Mas para comparar o currículo tão festejado que ele tinha, a mensagem da cruz ensanguentada e no final dizer, vocês estão vendo isso daqui? Motivo pelo qual tantas pessoas perdem as famílias, motivo pelo qual tantas pessoas perdem a felicidade, motivo pelo qual tantas pessoas passam pela vida sem na verdade tê-la vivido, e acontece a mesma coisa hoje. Isso eu considero como perda, porque tudo que eu precisava para a minha felicidade eu já encontro em Cristo Jesus. Paulo não está dizendo que um currículo bem elaborado não é importante, Paulo só está dizendo que Jesus é mais importante que qualquer outra coisa, mesmo que a tua carreira, o teu currículo e tudo mais que o mundo vem oferecer. Tá bom? Vamos ver com que palavras ele diz isso. Ele diz assim, bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Então agora, nós vamos aprender com Paulo quais foram os privilégios que ele recebeu só pelo fato de ter nascido. E no segundo momento nós vamos ver o que foi que Paulo adquiriu com seu próprio esforço, com seu próprio mérito, do ponto de vista humano. Então, do ponto de vista dos privilégios de Paulo quanto ao seu nascimento, ele diz assim, versículo 5, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Hebreu de hebreus. Então essas são as características do apóstolo Paulo. Só pelo fato de ele ter nascido, circuncidado ao 8º dia. Haviam muitos judaizantes que não haviam nascido judeus. Eles eram de qualquer outra nação. E quando se tornavam prosélitos do judaísmo, nesse momento eles eram circuncidados, com a idade que eles tinham. Dificilmente, nesse contexto histórico, você encontrava famílias que preservavam tão estritamente a cultura, a ponto de pegar um bebê de 8 dias. Um bebê de 8 dias, a mãe tem medo até de dar banho. Quem aí já foi mamãe de primeira viagem sabe. Imagina que é você pegar um bebê de 8 dias, entregar nas mãos de um homem barbudo, taciturno, com um pedaço de pedra afiada, e ele pegar assim o órgão genital do teu bebê e passar aquela pedra em cima e arrancar um pedaço. Não é chocante, irmãos? Isso é uma aliança externa entre Deus e o homem, a circuncisão. Pouquíssimas famílias preservavam isso. Paulo diz, a minha mãe fez isso comigo quando eu tinha 8 dias. Vocês podem dizer o mesmo? Então Paulo começa a afunilar a coisa nesse primeiro exemplo, não é verdade?
Eu acho aqui que ele só bastava esse exemplo, mas ele avança, ele diz: eu sou da linhagem de Israel. Eu não descendo de Esaú, eu não descendo de qualquer um outro que estava à margem dos patriarcas, como os ismaelitas, por exemplo. A minha árvore genealógica vem lá de Abraão, o pai da fé. Um homem que se relacionava profundamente com Deus. E mais, sendo filho de Abraão, a minha linhagem remonta aos 12 primeiros patriarcas iniciais. Eu era filho do penúltimo filho, ou sou filho do penúltimo filho de Jacó, Benjamim. Muito próximo daquele que era mais festejado, não é? José. Ser descendente de Benjamim, naquele contexto histórico, era pertencer à aristocracia de Israel. Era pertencer à família mais badalada, à família mais rica. Quando os judeus voltaram do cativeiro babilônico para Israel, os benjamitas, eles praticamente monopolizaram os melhores cargos. Eles eram os mais ricos, frequentavam os círculos mais badalados da aristocracia da época. Portanto, pertencer à linhagem de Benjamim era pertencer a um sobrenome rebuscado, era pertencer à elite, era estar no meio daqueles que ganhavam dinheiro e se apeteciam com isso. E mais, Paulo diz: eu sou um hebreu de hebreus. Ou seja, Paulo está dizendo: eu conservei a minha cultura. Lá na Babilônia, os judeus perderam o hebraico e passaram a falar o aramaico. Nessa época, a maioria das pessoas falava apenas o grego. E alguns outros ainda falavam o aramaico, era a língua do povão, por exemplo. Paulo falava hebraico. Ele diz: eu sou um hebreu de hebreus. Na sinagoga, eu posso ler o texto do Antigo Testamento na minha língua mãe. E vocês? Então são nuances do currículo de Paulo que já o tornariam um dos sacerdotes mais festejados da época, um dos rabis mais festejados da época. Ele podia dar aulas de judaísmo em qualquer instituição, sobretudo dentro dos muros de Jerusalém. Mas agora vem as suas prerrogativas humanas, aquilo que ele conseguiu com seu esforço. E ele diz, no final do versículo 5, quanto à lei, fariseu. A seita dos fariseus era a mais radical desse momento histórico. Eles eram os mais ascéticos. Eles haviam conservado os aspectos da sua adoração que os saduceus, os seus opositores, haviam perdido. Por exemplo, os fariseus acreditavam que a alma ainda era eterna. Os fariseus acreditavam que havia ressurreição. Os fariseus acreditavam que havia um ministério de anjos, enquanto que os saduceus, seus opositores, não acreditavam em nada disso. Portanto, pertencer à seita dos fariseus era pertencer àquela seita mais legalista, mais estreita, mais ascética. Não é à toa que fariseu significa ser separado, ser santo, ser consagrado. E Paulo diz, quanto à lei, eu era um fariseu. Quando Jesus surgiu pregando a mensagem, levantando pessoas para segui-lo, e os fariseus começaram a persegui-lo, eu fui um dos principais perseguidores, se não o principal. É por isso que ele diz, quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Se você fizer uma leitura atenta do livro de Atos, você vai ver que de Atos capítulo 1 até Atos capítulo 7, os irmãos conseguiam ainda subsistir em Jerusalém. Mas quando Paulo sai de Tarso, ao ouvir dizer que muitas pessoas estavam recebendo a Jesus, 5.000 pelo menos até aquele momento, e vem como relâmpago de Tarso até Jerusalém, Lucas nos diz que chegando Saulo em Jerusalém, todos os cristãos, à exceção dos apóstolos, foram expulsos de Jerusalém. Ele era terrível. Não satisfeito de ter expulso todos os cristãos de Jerusalém, ele ouviu que eles estavam lá em Damasco escondidos. E o que é que ele pensa? Eles estão fragilizados, sem dinheiro, longe dos parentes a quem eles amam, sem propriedade. Se eu conseguir chegar em Damasco e atacá-los mais uma vez, eu vou acabar com eles. Então, respirando mortes e ameaças, ele pede autorização dos principais sacerdotes. Olha como ele tinha moral. E recebe carta branca. Vai lá e faz o que quiser. E quando ele estava chegando a Damasco, vocês conhecem muito bem, né? Saulo, porque tu? Ele diz, quanto ao zelo, eu era um perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Essa palavra irrepreensível, na língua em que o Novo Testamento foi escrito, significa aquilo que pode ser apresentado a Deus.
Então Paulo diz: quanto à justiça que há na lei, se comparado aos demais da minha geração, eu era algo que poderia ser apresentado a Deus. Não quer dizer que Paulo não errava ou não pecava, pelo contrário, mas se comparado aos seus colegas, ele era o melhor. É basicamente isso que Paulo está querendo dizer. Então aqui nós estamos olhando para um homem super festejado, né? Eu contrataria esse homem aqui. O cara que chegasse com um currículo desse da minha empresa, eu colocava ele para gerenciar. Não é verdade? Paulo poderia dar aula em qualquer sinagoga. Paulo estava cotado para ser um dos homens mais badalados da sua geração. Mas naquela estrada empoeirada, próximo a Damasco, a vida dele mudou radicalmente. Porque ele teve um encontro com quem? Com Jesus. E quando ele teve esse encontro com Jesus, Paulo deixou literalmente tudo aquilo que ele representava, melhor que qualquer um outro, e passou a ser persona não grata, e passou a ser tido como alguém que, do ponto de vista judeu ortodoxo, queimou fogo estranho no altar. Paulo se tornou marginal, tão perseguido quanto aqueles que ele próprio perseguia. Por que isso aconteceu? O que faz um homem mudar radicalmente de vida assim? Paulo é a personificação da palavra conversão, metanoia, que nós temos hoje. É alguém que radicalmente mudou de destino, mudou de rumo, mudou de direção. Por que isso aconteceu? Versículo 7. Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de quem, irmãos? De Cristo. O que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Olha, quando Paulo termina o currículo dele, a coisa mais humana que nós poderíamos encontrar aqui seria um homem muitíssimo orgulhoso por tudo que ele tinha, na verdade. Mas ele diz: quando eu olho para o meu currículo humano e o comparo com a cruz de Cristo, eu entendo que não há nada mais precioso que ele. Infelizmente, na nossa geração, irmãos, por mais que nós venhamos a frequentar comunidades evangélicas, nós flertamos com o contrário. Nós, por meio de sermões poderosos, até conseguimos vislumbrar a cruz, mas os prazeres de uma vida pautada nos padrões humanos às vezes nos fazem desejar muito mais progresso e sucesso humano do que necessariamente um relacionamento com Cristo. Nós temos dificuldade em perder para ganhar. Nós temos dificuldade em largar aquilo que nós não podemos reter para agarrar isso que nós não podemos perder. Não é Jim Elliot? Largue aquilo que você não pode reter para agarrar aquilo que você não pode perder. O que nós não podemos perder? Cristo. Currículos naufragam, empresas quebram, casas são destruídas, carros se tornam obsoletos, mas a palavra de Deus permanece eternamente. A palavra de Deus permanece eternamente. Então Paulo disse: comparado a Cristo, eu olho para o meu currículo e o considero perda. Ele olha para os judaizantes e diz: isso, sobre o que vocês lutam, suas prerrogativas humanas sobre as quais vocês tanto se orgulham, para mim é perda. Eu encontrei, Mateus capítulo 13, um tesouro de grande valor, vendi tudo que tinha e comprei o tesouro. Não precisa de mais nada. Tudo mais agora é acessório se comparado à glória de Cristo, que deve estar em primeiro lugar. Quando essa mudança radical aconteceu na vida de Paulo, ele que era o principal perseguidor, imaginem o que ele não viu. Imagine o que Paulo não via quando caminhava pelas ruas de Tarso, sua cidade natal. Família de fariseu, Paulo era. Imagine o que Paulo não via nas ruas de Jerusalém. Imagine o que Paulo não via dos demais doutores da lei. E quando tudo isso acontecia, sabe como Paulo respondia? Eu não me envergonho do Evangelho. Porque o Evangelho é o quê? O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Paulo não se envergonhava, ele era taxado, ridicularizado, rotulado, perseguido, achincalhado, humilhado, mas ele se orgulhava. Porque entendia que cumpria no corpo dele o restante das aflições de Cristo Jesus. Sim, versículo 8, eu considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como
refúgio. Como refúgio. É como que alguém que lutou para festejar o seu currículo, que é pós-graduado em inúmeras coisas, que fala várias línguas, que tem um currículo tão rebuscado, mas que não se orgulha disso, que não tem o seu prazer nisso. É o que acontece com Paulo aqui. Eu considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus. O que Paulo diz: eu não quero que nada milite com Cristo. Irmãos, há uma importância para o academicismo, há uma importância para o dinheiro, há uma importância para os bens materiais. É lógico que há. Eu não quero ser contraproducente aqui. Eu não quero ser tão tosco ao ponto de aconselhar o teu filho que vai fazer Enem a dizer que uma universidade não tem valor. Meu ponto não é esse, não é o ponto de ninguém em sã consciência. O que eu estou querendo dizer para os irmãos, à luz desse texto tão precioso, é que nós não podemos sacrificar no altar do que é urgente aquilo que é importante. Urgente é passar no vestibular, urgente é terminar a universidade, urgente é passar no concurso, urgente é ganhar dinheiro, urgente é cuidar bem da tua família. Isso não é para ontem, é para hoje, é urgente. Mas o que é importante? Importante é ganhar o mundo inteiro e não perder a alma no final. Então Paulo diz: eu não quero ganhar o mundo inteiro e perder minha alma no final. Pelo contrário, eu considero tudo que o mundo possa me oferecer do ponto de vista do meramente humano como refúgio. Pelo quê? Pela sublimidade, olha a palavra que Paulo usa, do conhecimento de Cristo Jesus. Versículo 9: ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo Jesus, justiça de Deus baseada na fé. Paulo diz: eu quero, na verdade eu preciso desesperadamente trocar a minha própria justiça pela justiça de Cristo. O que Paulo quer dizer com esse versículo 9? Paulo quer dizer o seguinte: imagine que por um milagre você tem um currículo melhor que o de Paulo. Melhor que o de Paulo. Aí você morre. E no juízo final você chega diante de Deus e fala assim: aqui, Senhor, meu currículo. Eu não tenho Jesus não, mas sem mim, olha para cá. O céu não vai ser a mesma coisa. Aí Deus vai olhar para você e vai dizer: puxa vida, meu filho, você fala todas essas línguas, você estudou lá naquela universidade em Campina Grande, você trabalhou tantos anos naquela empresa, puxa vida, em glória, você só pede para mim, mas chegou bem pertinho. Entra no gozo do teu Senhor. Vai acontecer assim, irmãos? Você, o seu currículo, e se você conseguir constar o universo inteiro sem Jesus, para Deus não passa de trapo de imundícia. Você não é nada, meu irmão. Eu não sou absolutamente nada. É por isso que Paulo diz: do que é que nós temos que nos orgulhar? De que pode o homem orgulhar-se perante ele ainda? Paulo diz: de nada. Absolutamente. Então Paulo diz: eu considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, para ser achado nele, não tendo justiça própria. Eu não quero apresentar o meu currículo a Deus, eu quero apresentar o sangue de Cristo que me envolve, que me cobre, que me purifica do meu pecado. Eu quero ser apresentado ao Pai por meio do Filho. Eu quero dizer: eu não tenho condições, eu não tenho ingresso, eu não sou digno, mas Ele me trouxe aqui. Eu estou aqui por causa dEle, por meio dEle, porque Ele morreu por mim, Ele pagou o preço por mim. E as portas vão se abrir para você, eu não tenho qualquer dúvida disso, e para mim também. Para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com Ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dos mortos. Por que foi que Paulo abriu mão de todo o currículo dele para conhecer apenas a Jesus? Resposta, versículo 10: para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos. Paulo diz: eu quero ter tudo dele, eu quero conhecê-lo, eu quero desfrutá-lo, eu quero viver no desfrute diário do poder do Evangelho. Eu quero cada vez mais. E tudo aquilo que dentro do meu próprio projeto entra em crise com o projeto de Deus para a minha vida, eu de pronto abro mão do meu próprio projeto, porque eu quero o projeto de Deus. Eu não quero caminhar pelo caminho que os meus próprios olhos me convidam, eu quero caminhar pelo caminho que Deus me escolheu. Eu não quero viver os meus sonhos, eu quero os sonhos de Deus.
Eu não quero tomar as minhas próprias decisões, eu quero ser guiado pela palavra de Deus, é o que Paulo está dizendo. Para de algum modo, no final, alcançar a ressurreição dos mortos. Em outras palavras, Paulo quer que a vida dele valha a pena. Que se tiver o currículo que Paulo tem e no final ser lançado no inferno, meu irmão, valeu a pena? Vale a pena não alcançar a ressurreição dos mortos e queimar eternamente onde o fogo nunca se apaga e o bicho nunca morre? Não vale a pena. Não vale a pena. Então, muito mais precioso para todos nós, irmãos, é ter Jesus como Salvador. Eu quero encerrar com isso. Já fui pregar em muitos eventos, sobretudo de jovens. E é muito comum você ir pregar num evento de jovens e ter aquele jovem que ainda não teve um encontro com Jesus. É aquele mais radicalzinho, né? É o mais bonitinho, o mais descolado, o mais extrovertido, que conta piada, todo mundo ri, é o descolado. É o que, assim, quando nós somos jovens, é o perfil de jovem que a gente quer ser. A gente quer ser amado, nós seres humanos temos essa necessidade de sermos percebidos, né? E às vezes você vai pregar num congresso de jovens e esse jovem que é descolado, todas as moças querem namorar com ele, que ele é bonitinho, sabe? Aí ele senta numa cadeira, põe um pé na outra cadeira e ele fica lá como se ele fosse, sabe? Enfim. E é muito comum que esse tipo de jovem, para participar de um culto, tenha que ser assim praticamente levado à força, algemado pela liderança, não é? E eu fico observando o pessoal falando assim: ô fulaninho, vem, vai ser uma bênção, Deus vai falar contigo e tal, e não sei o que. Aí, sabe, o teu coração pastoral fica assim naquela, sabe? Qual o ponto? Esse tipo de jovem acha que por ser bonitinho, descolado, né, popular, que Deus vai olhar para ele e falar: puxa vida, como ela é bonitinha, olha como você vai ficar mais azul com ela, como é meiga. Não, uma pessoa assim não pode queimar eternamente no inferno. Deus vai pensar assim, talvez essa moça pense, né? Ou então, rapaz, olha como ele é bonito, como vai cantar coisas preciosas pra gente, como vai contar piadas para todo mundo rir. Não posso, enquanto Deus deixar um rapaz assim tão esbelto, tão bonito, queimar eternamente no inferno, não é? Vou dizer uma coisa para vocês aqui. Deus não precisa de pessoas bonitinhas no céu. Deus não precisa de pessoas populares no céu. No céu só por meio do sangue de Jesus. Tem que se humilhar, meu irmão. Tem que botar o joelho no chão, a boca no pó, reconhecer que é pecador, miserável, maldito. Em vez de se assentar numa cadeira e colocar os pés na outra cadeira, tem que bater no peito e dizer: Senhor, tenha misericórdia de mim que sou pecador. Como Paulo fez, como tantos outros fizeram, como nós precisamos fazer, irmãos. Da forma como eu dei o exemplo do jovem que quer ser o mais descolado e acha que Deus vai se compadecer dele porque ele é o mais popular, há muitas outras pessoas orgulhosas aqui com as mais variadas idades. O comportamento é o mesmo, só muda o contexto histórico. Então, um conselho para você, para nós encerrarmos: engula o seu orgulho. Reconheça que só Jesus é Senhor. Abra mão das suas prerrogativas humanas e acredite tão somente na cruz ensanguentada de Cristo Jesus, para o conhecer e o poder da sua ressurreição, e ter a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-se com Ele na morte dEle, para que de alguma forma você alcance a ressurreição dos mortos. Amém?